Olá, eu sou Melissa Tagliaferri, criadora do Corretor de Outro Nível. E nessa série de aulas eu vou te mostrar como você pode dobrar o seu faturamento e vender todos os meses de forma correta, decifrando o comportamento do seu cliente. Eu ensino sobre comportamento humano há mais de 12 anos e já passei por todas essas fases como corretora. E hoje eu atuo também como treinadora. Já mentoriei milhares de corretores de imóveis, atuando diretamente dentro do mercado imobiliário. Os meus treinamentos nas equipes do setor imobiliário têm gerado resultados significativos, como esses depoimentos que você irá assistir agora. Bacana, não é mesmo? Rodrigo tem uma imobiliária de alto padrão e ele se preocupou bastante na época que eu fui atendê-lo, pois ele não conseguia engajar os seus corretores. Os perfis estavam totalmente desalinhados. Rodrigo fazia como a maioria faz hoje, contratava na intuição. E quando ele descobriu que existe uma ciência por trás disso, que ele pode escolher o perfil para trabalhar na sua imobiliária e aumentar os seus resultados, nunca mais ele teve rotatividade intensa. E como ele mesmo disse, tive um resultado de 100%. E o meu aluno Thiago Aguinoleto, que fez 9.200.000 reais em VGV em apenas um mês. Veja só esse depoimento. Show, não é mesmo? E se você está aqui, é porque você também quer dobrar o seu faturamento. E o que eu tenho para te dizer é que é totalmente possível. Muitos corretores ainda acham que dobrar o faturamento e vender todos os meses é um bicho de 7 cabeças. E não é. Você precisa apenas fazer do jeito certo. Bom, se você está aqui e não está vendendo e não está faturando, eu já quero te dizer que eu já estive aí do outro lado. Antes de eu começar a ensinar o meu conteúdo, deixa eu contar para você como é que eu cheguei na conclusão que para dobrar o seu faturamento e vender todos os meses, é preciso, em primeiro lugar, entender de gente. Como vocês sabem, eu também sou corretora de imóveis, mas nem sempre foi um sucesso. Eu me considero uma mulher muito guerreira, pois eu já tive dias de só ter milho cozido em casa para comer, de perder uma loja num incêndio, que era a minha única fonte de renda, de morar dentro de uma favela e ainda eu já tive a minha casa inteira roubada. Acredite, inteira mesmo. Deixaram 2 paredes, uma janela e uma porta. E eu prometi para mim mesma que nunca mais eu ia passar por isso. Logo depois que tudo isso aconteceu, eu fui para uma concessionária e lá eu provei que eu era sim excelente em vendas. Daí eu queria mais, claro, e vim para o ramo de imóveis. E há 12 anos atrás, eu trabalhava em uma imobiliária que logo em seguida, por causa dos meus números, me convidaram para fazer parte do grupo de facilitadores e treinar os corretores de imóveis. Naquela época, eu fazia vendas constantes, todos os meses. A proposta era que eu passasse todo esse meu conhecimento para os colegas de trabalho, para que eles também tivessem o mesmo resultado que eu estava tendo. Eu me lembro que tinha uma organização incrível nessa questão toda de treinamento. A segunda era do fechamento, a terça das objeções, a quarta do follow-up e assim ia. A ideia mesmo era que os corretores daquela imobiliária faturassem muito mais do que eles já estavam faturando. Mas algo aconteceu. E por quê? Por mais que eu desse treinamento, por mais que eu passasse todo esse meu conhecimento, eu não havia resultado e queria encontrar um outro caminho para que aquele cenário mudasse. E aí eu pensava, por que para mim funcionava e para os outros não? Até que um dia eu conheci uma metodologia e descobri algo novo. Foi a mudança de chave da minha vida. Eu fui fazer um aprimoramento e conheci o coaching e a PNL. E dentro das aulas era priorizado o perfil comportamental das pessoas, ou seja, não havia possibilidade de atender alguém se não conhecêssemos o perfil
comportamental dessa pessoa. Eu percebi que eu já atuava com essa metodologia de forma inconsciente, mas quando eu aprendi de fato e de maneira organizada, percebi que era isso que faltava para que aquela equipe lá da imobiliária tivesse os mesmos resultados que eu. Aí eu apresentei a metodologia para a imobiliária e então conseguimos mencionar resultados. Depois que eu comecei a aplicar na minha equipe as técnicas de leitura comportamental, tudo começou a mudar. Os corretores entenderam que não poderiam agir de forma intuitiva, mas que existia uma ferramenta que validava o comportamento do próprio corretor e, consequentemente, do cliente. Após a aplicação, nós tivemos um case de sucesso em um lançamento de vendas, onde nós vendemos no final de semana 370 unidades. E acreditem, tinha filas de cliente esperando alguma desistência para adquirirem o imóvel. E a razão pelo qual eu estou aqui dividindo isso com vocês é porque eu sei que existe uma maneira diferente de dobrar as suas vendas para que você venda todos os meses. Isso que eu vou te apresentar é uma oportunidade de começar os seus atendimentos de forma correta. Vamos lá? Papel e caneta na mão então, porque o que eu vou entregar você já vai começar aplicando nos seus atendimentos. Antes de qualquer tomada de decisão, seja ela para uma negociação ou fechamento de vendas, a primeira coisa que você, corretor, deve se lembrar é que na sua frente existem pessoas. Essas mesmas pessoas possuem comportamentos totalmente diferentes dos seus e de uma das outras. Nós, por exemplo, possuímos 4 tipos de perfis comportamentais. No entanto, 1 ou 2 desses perfis, eles são predominantes em nós, ou seja, eles são mais fortes no comportamento. Eu trabalho com uma metodologia que eu batizei de perfis fantásticos. E quais são esses perfis? Temos o Pedra, que é um perfil dominante, temos o Chama, que é um perfil comunicador, temos o Elástico, que é um perfil planejador, e o Invisível, que é um perfil analista, metódico, sistemático. Eu usei essa metodologia de forma lúdica para facilitar o seu aprendizado. Nós temos estilos comportamentais diferentes uns dos outros. Por exemplo, o Elástico e o Invisível, eles são introvertidos. O Pedra e o Chama já são extrovertidos. Pedra, por exemplo, é um perfil que gosta de um fechamento mais agressivo. Já o Invisível é aquele que precisa ir para casa com calma, conversar e pensar. O Elástico é um perfil que gosta de levar os seus parentes junto para ver o imóvel e que muitas vezes você, como corretor, condena e não entende o quanto isso é importante para o teu cliente. E não se dá conta que o acompanhante é talvez o fator mais importante ou determinante para a tomada de decisão do seu cliente. Nós temos os que não respondem às suas perguntas, que são os invisíveis, e que você sempre acha que esse cliente não quer comprar, por não conseguir obter a resposta. Temos os que viram amigos, os que te botam pressão. Não é mesmo, gente? Olha a quantidade de pessoas diferentes que nós atendemos todos os dias. Um certo dia, eu ouvi de um gerente algo assim, ó. Nenhuma situação é igual a outra. Toda hora chega um cliente diferente com uma demanda diferente. E é bem assim. E você sabe que é assim. Agora me diz uma coisa. E se surgisse casos como esses que eu acabei de citar, como que você resolveria? Agora, eu quero que você comece a prestar atenção, porque eu vou te contar o que a gente faz de errado por não conhecer os perfis e não entender como cada um se comporta diante da negociação. O Pedra, por exemplo, por ser um perfil autoritário, ele chega na imobiliária de forma mais agressiva, já perguntando o preço do imóvel. Mas o que geralmente acontece? Você, ao invés de entender que ele funciona na objetividade, tenta trazer ele para a mesa de negociação, para conversar, sem falar o preço. E aí, com certeza, vai perder a negociação em um momento que você deveria conquistá-lo, pois devido à objetividade desse perfil, ele precisa de uma resposta pontual. Tá aí um dos erros que muitos corretores ainda cometem. E o Chama? O Chama é um perfil comunicador, perfil falante, extrovertido e quer ser o centro das atenções. Por esse motivo, muitos corretores não conseguem criar um relacionamento com esse cliente,
pois é uma disputa de quem é melhor na negociação, de quem fala mais, de quem é o mais legalzão. Daí, geralmente, o que acontece? Falta de rapport. Eu já vi muitos corretores neste momento falar que o santo não bate ali com o do cliente. Não é que não bate, foi você que não entendeu como esse perfil funciona. Sem falar que por esse perfil ser legal demais, muitos corretores fazem amizade com ele, sem perceber que é um perfil extremamente influenciador e que leva o corretor ali na conversa, olha só. Enquanto o corretor acha que está fazendo um bom trabalho, quem está mesmo fazendo um bom trabalho é o perfil chama, que já vai comprar com o outro e ainda vai ligar para você para te contar porque virou o seu amigão. Lá no perfil elástico, você não sabe, mas esse perfil é o perfil mais fácil de fechar uma venda. Mas por que muitos corretores não conseguem fechar com esse perfil? Porque agem de forma impaciente, com rapidez, não dá atenção devida. Um cliente desse jamais compra na pressão. Ele volta várias vezes para ver o mesmo imóvel e se você não estiver preparado para isso, vai achar que o cliente está brincando com a sua cara. E é neste momento que é uma quebra de relacionamento. Já o invisível, que é um perfil analista, metódico, que não curte falar nada, somente ouvir, geralmente o corretor já abandona esse perfil de primeira. Isso acontece porque o corretor não sabe fazer as perguntas certas para esse perfil. E muitas vezes não tem paciência nem empatia, pois é um perfil que demanda muito tempo, muito cuidado. Mal o corretor sabe que se tratar o invisível de maneira que ele gosta de ser tratado, vai vender com certeza. Esse é aquele perfil que quando o corretor pergunta, não consegue obter resposta. Aí vem aquela frase: esse cliente não quer nada com nada, não quer falar comigo, não me responde. Eu tenho para te dizer que quem não quer nada com nada pode ser você. Porque se você soubesse lidar com o invisível, iria vender para ele, para a família toda dele, pois é um perfil que quando confia em você, não te troca jamais. Consegue perceber a importância de aprender e dominar o comportamento do cliente? Como cada tipo de perfil responde uma necessidade? Talvez você não esteja fechando suas vendas por não dar oportunidade de ampliar a sua mente e entender que as coisas não são feitas da maneira que você quer, e sim do jeito que devem ser feitas. Esses são alguns exemplos só de cada perfil e de como eles se comportam, porque existem muitas outras situações de como vender para cada perfil desse. E se você souber disso, vai começar a dobrar as suas vendas e vender todos os meses. Mas como é que eu faço isso, Melissa? Como que eu faço? Bom, quando viramos corretores de imóveis, a primeira coisa que procuramos para aprender a negociar são técnicas de vendas, que por sinal são maravilhosas, mas somente técnicas de vendas não trazem resultado que você espera. Que fique bem claro aqui, eu uso técnicas de vendas, eu amo as técnicas de vendas e eu confio muito nelas, mas aplicadas sozinhas, elas não possuem o efeito que você deseja. E eu sei que você quer dobrar o seu faturamento, porque você também quer realizar os seus sonhos, realizar os sonhos da sua família. Você tem sonhos, não é mesmo? Mas e por que você, corretor de imóveis, precisa então saber entender sobre o comportamento humano? Veja bem, quando você aprende técnicas de vendas, que eu já falei que são essenciais, automaticamente iniciamos para um padrão de atendimento que muitas vezes é robotizado. A ideia é que você entenda de vez a particularidade de cada pessoa, de cada perfil, como cada perfil gosta de ser atendido, como cada perfil reage no atendimento. Então, somando tudo isso, nós conseguimos chegar no resultado que é o fechamento e, consequentemente, você vai dobrar suas vendas todos os meses, certo? Pois é, gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Na próxima aula, nós vamos entender qual é o jeito certo de atender cada perfil e vamos falar também sobre a importância de entender sobre os sistemas representacionais. Você conhece os sistemas representacionais? Essa é uma parte muito importante do comportamento humano e eu vou te contar sobre isso na nossa próxima aula. E você que está aqui, não deixa de estar comigo. Você assistir as 4 aulas
essa sequência de aulas é muito importante para organizar o seu aprendizado. Então faz o seguinte, você que assistiu até aqui, deixa aqui o seu comentário, suas dúvidas aqui abaixo desse vídeo. Nós temos uma comunidade para que você possa interagir. E eu vou ter o prazer de responder todas as pessoas que deixaram o comentário aqui. E também eu vou pedir mais uma coisinha para você. Aproveita que você está aqui no meu canal, curta esse vídeo, vai lá conhecer o meu Instagram, o meu Facebook, se você não conhece. Eu tenho muito conteúdo para você sobre leitura comportamental. Eu te vejo lá na próxima aula. Foi um prazer estar com você até aqui.